Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Diz assim a Escritura: mas faça tudo decentemente e com arte. Senhor meu Deus, meu Pai, bendito seja o teu nome, santificado és tu, Senhor. Graças damos por mais uma noite nos reunirmos, Senhor, num companheirismo em todas as Escrituras. E que o Senhor possa, como nosso mestre, nos ensinar a tua palavra. E nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir, Senhor. Podem assentar, irmãos. Depois de de várias reuniões de igreja, a gente se reúne mais uma noite para meditar nesse assunto muito importante. É a nona mensagem dessa terceira dimensão da primeira trombeta, totalizando 55 mensagens e totalizando 1084 com as versas relevantes. E o título dessa mensagem, creio eu, é a dimensão da consciência espiritual. E a Bíblia diz que nós não sabemos pensar. O Senhor pensa por nós. Né? Então aqui, hoje, dia 5 de Ziv, nós estamos vivendo o terceiro ano lunar da última semana de anos do oitavo silêncio. E estamos também entrando, 63 dias do terceiro ano sabático da mensagem. Esses 3 anos que faltam, que estamos vivendo, e depois vem mais 4 anos, totalizando a semana de anos do oitavo silêncio. Então é uma época que requer de nós muito cuidado, em todos os aspectos. Até mesmo porque nós somos um pouco diferentes, em vários aspectos, com relação ao sistema religioso político. A nossa Constituição diz lá no seu âmbito da nossa Constituição, diz lá no âmbito da Constituição, que nós temos a liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão. Mas eu também entendo, posso ser enganado, que toda liberdade de expressão também tem limite. Concorda? Não porque nós temos a liberdade da expressão na própria Constituição, e a própria Escritura nos dá essa liberdade de expressão, mas Paulo fala para não irmos além do que está escrito. Então, se nós temos uma liberdade de expressão, mas usamos essa dimensão para ferir a dignidade, para ferir a moral de alguém, eu acho que isso não é bom, concorda? E outro, nós estamos num país gentil. O nosso país é um país considerado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Eu discordo um pouco disso porque nós temos no calendário religioso político do nosso país dias de guarda da fé do catolicismo. Então, se fosse laico, não tinha que dar nada. Concorda? Não? Bom, então, mas nós não vivemos a palavra de Deus naturalmente. Não vivemos o Evangelho em espírito. Nós guardamos o sábado em espírito. Não vem aqui nenhuma condenação aos adventistas, mas eles guardam o sábado do sistema religioso político. Em Moisés, o grande legislador, Deus revelou o tempo lunar, e o primeiro mês do tempo lunar é a Bíblia, o começo. E nós estamos em Ziv, o segundo. Nós estamos já aproximando dos dias de Pentecostes, quando a gente vai se reunir diante do Senhor para glorificar Deus em espírito e verdade. Então, meus irmãos, nós não somos religiosos, nós não somos políticos, mas a nossa carne, quer queira, quer não, ela está ligada ao mundo gentil.
E nós não podemos se deixar dominar pela fé gentia. Porque a fé gentia, ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque a pessoa participa do catolicismo, mas ele é espírita e ele se diz ser cristão. Ela tem três dimensões completamente diferentes uma da outra. Então há um secretismo religioso muito grande no planeta. Então nós não somos religiosos. Nós não podemos se medir pela política. Olha o nosso país. Uma vergonha, não é? Uma vergonha da nossa nação. Então nós não podemos estar ligados ao sistema religioso, muito menos ao sistema político. E agora, no Brasil, parece-me que agora dia 26, salvo o melhor juízo, mas vai haver uma reunião no Supremo Tribunal Federal com diversas comunidades de fé, para eles acertarem, criar órgãos, né, regulamentos, lei, estatutos, sobre o ensino religioso na nação, nas escolas. Então, vai ter essa reunião no Supremo Tribunal. Mas isso aí faz parte do sistema religioso político. Né? A nós não nos interessa isso de forma alguma, entendeu? Não. O que nós vivemos é o assim diz o Senhor. Nós vivemos o que a Escritura nos revela. Né? Não estamos ligados a religião nenhuma, nós não somos religiosos. Né? Agora, nem por isso nós podemos maltratar o religioso. Nem por isso nós podemos pisotear o religioso. Não. Porque o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel não ousou contender com Satanás, mas diz, o Senhor te repreenda. A fé é livre. Né? A pessoa pratica a fé que quer. Nós temos uma vantagem muito grande. Nós temos um grande privilégio. Nós somos eleitos do Senhor. Então, se nós somos eleitos do Senhor, a nossa lei é a Escritura. A nossa lei é a Escritura. Mas nós estamos em duas dimensões. A dimensão natural e a dimensão espiritual. Todos nós, no princípio, os nossos patrões são gentios, né? De fés diversificadas. Mas a Bíblia nunca disse para que um cristão verdadeiro maltratasse ou deixasse de cumprir as suas obrigações aonde ele está trabalhando. Né? Então, agora se nós temos um patrão cristão, aí muito mais teremos que dedicar o amor a ele. Enfim, muito mais ainda. Mas nada obsta, ou seja, nada impede que a gente vá não tratar bem, porque o patrão não é cristão. Então, amados irmãos de Cristo. Mas o que é isso aí? É a consciência. É exatamente o que diz essa mensagem. Né? A dimensão da consciência espiritual. Hoje eu até conversei com o Pedro Jogo. Está faltando o quê? Eu falei, consciência, não foi? Consciência. A gente tem que tomar uma atitude, certo? A gente tem que ter uma postura firme, entendeu? Nós temos que, enfim, dedicar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos que levantar para as madrugadas, né? Nas vigílias da madrugada, e orar ao Senhor, buscar a Deus em oração. Né? Reunir com os irmãos, dialogar um com o outro, aumentar o amor um pelo outro, enfim, dar as mãos. Né? Dar as mãos. Então, essa mensagem, aqui em 1 Coríntios 14, 40, né? Mas, está aqui uma ponderação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, tudo nós formos fazer tem que ser com decência e com ordem. Eu não posso, por exemplo, chegar de madrugada aqui, 3 da manhã, ficar cantando um hino aqui, ali na direção do lar. Eu vou perturbar o som da pessoa. Eu posso cantar esse hino em espírito e Deus recebe da mesma forma. Né? Eu estou cantando em espírito, Deus recebe. Né? Eu já expulsei demônios, você dá uma palavra só em espírito. O poder é o mesmo. Né? Então, gente, nós temos que nos conscientizar, né? Da nossa posição diante de Deus, do privilégio que nós temos de sermos
eleitos do Senhor. Então é um privilégio fora do comum. E Satanás nos odeia. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o príncipe das trevas, contra Satanás. Né? E a nossa luta não é pequena, é grande. Mas se nós palmirarmos pela verdade, se nós palmirarmos pela honra, pelo respeito, pela dignidade, pelo amor, pela compreensão, irmãos, seremos eternamente vitoriosos. Lutas nós vamos ter. Lutas virão. Quando nós passarmos o 3º ano espiritual, da última semana de anos, do 8º silêncio, nós vamos chegar ao quê? No 4º ano. O que é 4º? É o ponto de equilíbrio, não é não? É o ponto de equilíbrio. Mas vai ser o ponto que eu vou ser muito atacado. Vai ser um ano difícil para nós. Né? O mundo vai virar um caos. Já está e vai ser pior do que está. Né? Enfim, as coisas começarão a se deteriorar em todos os quadrantes do planeta. Isso ainda é pouco que está acontecendo. Muito mais que isso. A violência, então, tomará conta por metro quadrado. Então, mas Deus, o Senhor, nosso Salvador, nos guardará. E o que é necessário, então, para que Deus nos proteja no meio de toda essa confusão generalizada? Obediência à Escritura, né? Obediência à Escritura. A consciência do dever de servir a Deus. Eu sei, e acontece, e preste bem atenção, todas as nossas reuniões, surge um probleminha. Lá o carro que queimou tudo quanto é fusível que tem no carro, queimou tudo. E é o irmão que vem gravar. Outro dia não sei o que houve, enfim. E a gente tem que ter o quê? Calma. Calma. Tranquilidade. Nunca coloquem a mensagem como impedimento da sua vida particular. Pelo contrário, é a mensagem que te abriga na vida particular. Se não é a mensagem, os irmãos já teriam sucumbido, alguns aqui já estavam, né, embaixo da terra, como se diz. Não, até que Deus tenha nos guardado. Né? Deus tem nos dado saúde espiritual. E nós precisamos ter essa consciência. Então ainda faltam 14 mensagens para encerrarmos a 3ª dimensão da primeira trombeta. Assim sendo, são mais 14 sábados. Né? Então, nós sabemos sobre a distância de um sábado, quão importante ela é. Como é glorioso chegar ao sábado. Como é bendito chegar ao sábado e a gente glorificar a Deus nesse dia glorioso. Mas isso está passando por alto no mundo religioso, político. Quem que vai nos entender uma hora dessa? Não. O mundo jaz no maligno, diz a Escritura. Então veja, meus irmãos. Então são mais 14 sábados. Ainda é uma boa distância. E 14 é um número muito glorioso. É a porção dobrada do Espírito. Então, à medida que a mensagem vai sendo anunciada, ela vai nos abençoando. Oh, essas reuniões de igreja que fizemos esses dias agora, né? Nossa! Até diz que o livro de Levítico, né, teria que ser o nosso livrinho de cabeceira. Né? Como ele ensina a nós ter uma conduta gloriosa no meio dos gentios. Como nos ensina a nós viver uma vida pura, santa, uma vida imaculada. Né? Sem mancha, sem ruga, sem nada. Uma vida gloriosa. Levítico. Nós são 27 capítulos. 27 dimensões benditas. Pega Levítico. Nós estamos esse mês, né? Os lares, na casa dos irmãos, falando sobre a dimensão de Levítico. Porque Levítico, irmão, é um livro glorioso. Ele cuida da gente de dentro para fora. Ele cuida de dentro para fora. É uma transformação interna, Levítico. Então isso é muito importante. Né? Paulo, ele já vai de fora para dentro. Mas para Paulo vir com a mensagem de fora para dentro, nós temos que ter algo de dentro para fora, gente. Senão não funciona.
não funciona. Né? Então nós temos a dinâmica. As mensagens de Paulo, elas vão de fora para dentro, elas vão lá nas nossas entranhas. Mas lá nas entranhas tem que ter o que? Algo que receba aquilo. Por isso que nós vivemos a dimensão da imagem, da sombra. Porque nós projetamos a sombra. Se a gente projeta a sombra, a imagem tem que estar lá dentro. Então, essa primeira dimensão, primeira aliança, que chama, costuma-se falar, Velho Testamento, ela tem que estar lá dentro, para receber isso que vem agora. E isso Deus tem feito com a gente. Nós temos uma consciência espiritual muito boa. Nós temos uma consciência espiritual excelente. Mas eu queria, irmãos, me ater aqui em alguns aspectos. Né? Agora, os irmãos imaginem, um serão glorioso, nós temos as 3 dimensões da trombeta. Faltam 14. Isso vai ser o quê? Vai ser a base para a segunda trombeta. A segunda, a base para a terceira. E vamos indo até chegar na 7ª trombeta. Nós estamos parados ainda em Apocalipse 8. Nós estamos ali ainda. Né? Nós somos igual a Moisés, parado na brecha. Estamos ali, esperando algo glorioso ali na frente. Mas essa espera tem que ser com prudência, tem que ser com consciência. Né? Então nós temos que ter determinação, vontade de vencer. Não podemos esmorecer. Não. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Né? O que é de se deixar? Deixar que eles praticam de errado, mas continuar amando a pessoa. Né? Mas não viver o erro que ela vive. Porque o amor, ele é corretivo. O ódio, não. Né? Se nós não conseguimos algo pelo amor, é o ódio que vai nos trazer benefício algum. Não é verdade? Por isso que diz lá em Hebreus, para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Né? Então, amados irmãos, mas até aqui nos ajudou o Senhor tem nos abençoado, mas ainda, irmãos, eu ouço dizer, entre os que cristãos se dizem ser, até no meio nosso aqui, ou creio que até eu posso ter pronunciado essa palavra. Eu notei isso aqui. Ouço as pessoas dizerem, eles falam assim, eu não sou perfeito. Já escutaram isso aí? O pessoal fala, eu não sou perfeito. Eu tenho falhas, sei que estou errado em determinados aspectos. Ora, se temos consciência de que algo é errado e nele permanecemos, nós somos rebeldes. Então isso não justifica muito. Eu canso de escutar isso aí. As pessoas falam, não, eu sou pó e cinza, eu não sei o que tem, eu sei que eu estou errado. Você sabe que está errado, você não muda. Isso é conversa, isso é discurso maligno, meus irmãos. Já escutaram isso aí? Nós mesmos. Quem sabe, já pronunciamos essas palavras, né? Pronunciamos essas palavras. Se temos consciência de um erro, e nele a gente permanece, é rebeldia. E o que diz a Bíblia? Rebeldia, pecado de feitiçaria. Se eu sei que eu andar nu pela rua, eu desagrado ao meu Deus, e continuo, eu sou rebelde. Mas eu sou consciente do meu erro. Isso é muito interessante. Vá na selva, encontre uma tribo nua e tenta tomar a mulher do índio. Por que o índio reage contra? Ele não conhece a lei de Deus. Como diz a expressão brasileira, está no sangue, né? Tem uma expressão, não sei se é em Minas, São Paulo, mas isso aí está na massa do sangue, eles falam. Ué, por que ele não aceita? Porque é adultério. Mas quem falou para ele que aquilo é adultério? Você está lá naquela selva. Ô, irmão. Então, por isso que nós temos que ter limites, né? Na nossa forma de expressão, na nossa forma de agir, nas nossas posturas. Nós temos que estar sempre policiando. Eu sempre falo que eu coloco
um espelho à minha frente, um atrás, dois dos lados, um em cima da cabeça e um no pé. Eu tenho que começar a ver em mim onde estão os erros, para depois eu querer ver o erro de alguém. Eu tenho que enxergar onde que eu estou falhando, né? Como diz o salmista, no Salmo 51, né? Ele pede para Deus revelar para ele onde está o oculto, o escondido do erro que ele está praticando, do pecado que ele possui. Porque nós não podemos dar brecha para que Satanás fale mal de nós. Né? Use alguém para falar mal de nós. Então, irmãos, agora, se nós dissermos, não sei onde eu estou errando, não sei onde eu estou errando, né? Onde estou falhando? Bem, mas eu tenho a consciência espiritual que eu preciso buscar Deus, para Deus me revelar aonde está essa falha minha. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor muito mais hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Né? Aonde que eu estou falhando na minha relação familiar? Onde eu estou deixando de desejar como pai? Onde eu como mãe não agi? Essas são as pessoas sensatas, pessoas que têm consciência espiritual. Porque nós estamos sujeitos a falhar a qualquer momento, não é? Porque na nossa carne habita o pecado. Né? Então nós estamos sujeitos a falhas. Né? Então nós temos que lutar, meu irmão, lutar contra essa nossa carne e vencer essas coisas. Esse é o aperfeiçoamento espiritual que está lá, que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que nós seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo. Então, irmãos, ora, como eu falei, se eu sei que algo é errado, mas eu faço, então eu faço consciente do meu erro. Concorda? Consciência. E essa concupiscência dá luz ao pecado. E o pecado me leva para a morte. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que repreender aquilo. Eu tenho que, enfim, eu tenho que lutar contra aquele mal. Eu tenho que aprimorar a minha fé. E posso prestar atenção. Deus mostra isso para nós, não é não? É como eu já usei esse exemplo. Eu digo assim, irmã Beatriz, pega esse vaso para mim, põe ali, por favor. Eu vou usar a mesma expressão. Beatriz, pega esse vaso e põe ali, por favor. Uma palavra amável e uma palavra contundente. Às vezes, a nossa maneira de falar alguma coisa, fere o outro. Fere. Às vezes o marido fere a mulher, mas ele não está consciente que feriu. Então ela tem por obrigação também ajudá-lo. E vice-versa. Né? Oh, meu amor, não fala mais assim comigo não. Eu sou muito sensível. Né? E tal coisa assim. E entra num acordo espiritual. É normal que entre nós surjam algumas coisas. O apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo foi mais longe ainda. Lá em Coríntios, acho que 11, né? Ele diz assim, até importa que haja heresia entre nós, para que os sinceros apareçam. Às vezes o erro de alguém provoca a manifestação de uma grande sinceridade. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, Paulo é um homem tremendo na mão de Deus, né? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, até os maus tratos. Até a falta de consideração, que falta de consideração envelhece a gente. Nossa, se tem uma coisa que mata, que maltrata, que machuca, a outra pessoa não tem consideração com a gente. Não reconhecer a pessoa da gente. Isso é doloroso. Mas nós não podemos nos deixar dominar por essa dor. Não, temos que vencê-la. Nós não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura fique no coração. Nós temos que vencer isso. É só pelo amor. Só amando. Amando, 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 amando. O segredo da minha vitória, em muitas coisas da minha vida, foi porque eu sempre amei. Eu nunca odiei ninguém. Eu não consigo odiar ninguém. Eu posso repreender alguém, né? Duramente, né? Eu posso ser intransigente, eu posso ser impopular, eu posso ser antipático e até mal educado, né? Entendeu?
Mas lá no meu coração, eu não guardo rancor. Eu não permito que ninguém na minha casa entre sem camisa. Eu não. E se sai, vai, não entra aqui. Ah, não vem mais aqui. O problema é teu, aqui não entra. E tá bom, né? Alguém querer entrar usando um cigarro na minha casa, não vai entrar aqui. Não vai, eu vou pôr ele para fora. Olha, nem põe para fora, e nem entra. Né? Ah, aquele homem é antissocial, não importa. Ele é antipático, não interessa. Ele é impopular, muito menos. Porque a tua casa é o refúgio da tua oração. A tua casa é onde você cria os seus filhos. A tua casa é o lugar da reunião dos santos de Deus. E como que o lugar da reunião dos santos de Deus permite certos comportamentos do mundo gentil? Eles estão errados, concorda? Já pensou, estamos aqui numa reunião, uma filha minha sai do banheiro, enrolado no atalho, e passa entre nós aqui. Gente, é uma vergonha, não é não? Então não se deva fazer isso. Né? Não estou dizendo que é alguém que faça isso. Mas nós temos que ter o quê? Critério. Nós temos que ter postura. Nós temos que ter a consciência espiritual que nós servimos a Deus. E as coisas de Deus, elas são lindas, gente. Gloriosas. Deus não é confusão. A religião é uma confusão tremenda. O sistema político-religioso, nossa, é uma confusão. Mas Deus não. Ó, as nossas reuniões fundamentadas em Levítico, concordo? Foram ou não foram grandes reuniões? Foram ou não foram grandes ensinamentos? Grandes ensinamentos. Como Deus tem nos amado, meus irmãos. Como Deus tem nos abençoado. E nós temos que agradecer a Deus. Então, amado, se eu sei que tal coisa está errada, eu não pratico mais. Né? Como aconteceu naquela situação constrangedora na casa daquela mulher. Não vou mais lá. Não, tá bom. Agora, se continuar indo, não, vai ter complicações, concorda? Então, o mal surge, o mal aparece. Enfim, mas eu vou fugir da aparência do mal, vou repreender aquilo e pronto. Agora, se eu cedo às paixões carnais, Paulo fala, aqui que está em pé, cuida para que não caia. Ué, cuidar para que não cair. Então, não, amado, nós precisamos, então, ter a consciência espiritual do que se pode fazer e o que não se pode praticar. Não é verdade? Olha só. Às vezes a pessoa também fala assim, ah, mas eu não tenho força para vencer isso. Amados irmãos em Cristo, nunca diga não tenho força. Eu vou vencer tal coisa. Ah, vou sair daqui agora. Ah, mas não vou lá na cidade. Mas não vou conseguir emprego nenhum. Vou lá, vou entregar uns currículos por aí, mas eu não vou arranjar emprego em lugar nenhum. Nem entregue nada, nem sai de sua casa. Você já está sendo derrotado. Você está com a consciência espiritual da derrota. Não, eu vou sair e vou alcançar o meu objetivo. Aí sim. Nós não podemos entrar em dimensões adversas. A gente coloca muito obstáculo na nossa frente. Nós temos colocado obstáculo na nossa frente, nós mesmos. Nós não podemos agir assim. Não. Nós temos que levantar vitoriosos, porque passamos a noite, né? Acordamos vitoriosos e vamos para o nosso trabalho diário, vamos para nossas lides, né? Enfim, vamos fazer aquilo que a Escritura diz. Aquele que não trabalha não come. Não coma. É verdade, tem que trabalhar, ué. Você tem que derramar o suor. Né? Isso começou lá em Gênesis, com Adão. Ele começou a derramar o suor para ele ter o seu alimento. E nós vivemos isso. Agora, meus irmãos, eu tenho lamentado não ter feito reuniões lá com alguns irmãos, mas eu também não posso obrigar as pessoas a tal. Você está conversando com o irmão Vitoriano, né? Não posso, como é que eu vou obrigar a pessoa? Não tem, ela tem que querer, entendeu?
E ela tem que ser uma eleita, em princípio, também, né? Por querer. Eu não posso forçar ninguém a nada. Né? Não. Não posso. Estou disposto a visitar os irmãos qualquer hora, do dia, da noite. Não importa. Vou. Não me esforço, não reclamo. Não. Às vezes até com dores eu vou. Estou bem. Vou com o maior carinho, amor. Mas você chega lá, não há aquela receptividade. Ah, é triste, não é? Não é verdade? É, porque você vai lá para levar a mensagem de salvação, você vai lá para fortalecer aquela família, você vai lá para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas ela não quer. O que eu posso fazer, irmão? Nada. Quando vem as turbulências da vida, são normais, quando vem as aflições da vida, aí quer o Deus verdadeiro. Ah, irmão, nós já falamos sobre isso aqui. Não é ferir ninguém, não. Mas as pessoas não querem render-se a Deus, não querem viver a verdade escriturística, mas quando a situação não é boa, eles querem o Deus escriturístico. Mas você nunca quis ele. Eu não vou chegar numa empresa, uma grande empresa aí, ó, vem receber meu salário. Mas eu nunca prestei um serviço para aquela empresa, eu nunca varri um chão ali. Mas assim então o povo. Eles querem a graça, o poder, a glória de Deus, mas não querem um minuto, uma hora se reunir em torno da Escritura para meditar nas coisas desse Deus tão poderoso. Será que eu estou ferindo alguém? Não, é a verdade, meus irmãos. Olha, eu tenho enfrentado isso. Eu tenho enfrentado isso. Nós temos aqui em Campo Grande quase 800 mil habitantes, né? Já visitei essa cidade quase toda. Mas há um detalhe, Deus não vai requerer o sangue dessas pessoas, da minha pessoa. Isso está lá em 1 Pedro 1,14, pode abrir a Bíblia aí. Lá diz, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então nós não podemos nos deixar dominar pelas dimensões da fé gentia. Quando a gente era ignorante, a gente desconhecia a Escritura, né? Era algo, mas aprove Deus, ter nos salvado desde a fundação do mundo e se revelar em nós nessa hora novamente. Pô, irmão, nós temos que mudar de atitude, não? Nós temos que mudá-la. Né? Como diz o profeta, você não pode ficar na periferia. Você não pode ficar na periferia, é perigoso a periferia. Você está com um passo no mundo e um passo com Deus. Não, cuidado com isso. Né? Nós temos que ser perseverantes. A fé gentia vai ser firmada em circunstâncias. A fé gentia tem circunstâncias. Já a fé verdadeira, ela está fundamentada nos valores absolutos das Escrituras. Lá a fé gentia não, era baseada numa filosofia, numa forma de vida, numa ideia de fulano, na declaração do outro, enfim. Né? Não. É como um homem questionou esses dias aí, uma dessas mulheres, que não vou citar o nome aqui também, desvairada aí da televisão, foi numa escola para dar aula de moral para as crianças. Você não tem vergonha nenhuma! Como uma mulher dessa vai numa escola pública dar aula de moral? Se ela faz filme pornográfico, gente, como uma pessoa dessa, ela vai ensinar o quê? Nada. Vai estar pior que as crianças. E vai deixar aquelas crianças pior do que ela encontrou. Ou estou exagerando? Não. É assim. É um mundo religioso. Pessoas despreparadas, sem conhecimento nenhum. Líderes. Se há uma coisa rentável, é porta de igreja. Porque você não paga nada, só recebe. Graças a Deus nós não somos esse tipo de cristão. Não. Graças ao Senhor. Pode dar graça a Deus. Porque nós não vivemos o evangelho caça-níqueis. Não, nós temos uma consciência espiritual do que diz a Escritura. Não vivemos essas coisas. Não. Nós vivemos em espírito e em verdade. Agora somos perfeitos?
Não também. Porque nós somos perfeitos. Porque a perfeição é só quando ocorrer o grande batismo. Aí sim. Teremos nossos corpos transformados e seremos tais qual Ele é. Santo em toda a plenitude, corpo, alma e espírito. Então aqui Pedro fala sobre isso aí, né? Agora olha Lucas 24, 44. Há um grande conselho aqui em Lucas 24, 44. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convém descumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não há como se apartar da aliança precursora das Escrituras. Não há como se apartar do chamado Velho Testamento. Não tem como se apartar. O próprio Senhor também falou lá em São João 5, 45, 47. Se vós conhecesse a Moisés, tinha que conhecer ele, porque de mim ele escreveu, não está assim lá? Ora, aqui ele está conhecendo a gente de novo. Então os escritos de Moisés não podem ser anulados de forma nenhuma. Mas a religião é nula. Ela chama a gente de judaizante, chama a gente de legalista, sei lá o que tanto. Não importa o que eles falam. O importante é a nossa consciência espiritual para com Deus. E a nossa fé é baseada nas Escrituras, e não em filosofias, em pensamentos, em ideias. Não. Nada disso. E o outro, nós não temos nem capacidade de pensar, o Senhor que pensa por nós, então vamos pela Escritura. Aqui está o nosso pensamento. Graças a Deus. Agora veja, meus irmãos em Cristo. Eclesiastes 3,14, ele diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe deve acrescentar, e nada se deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Irmãos, quem determina o começo de uma dispensação e o fim dela? Deus, não o homem. A religião, ela tem feito isso. Ela tem acrescentado, ela tem tirado das Escrituras. E diz a Bíblia que isso é anátema. Quando Deus levantou Paulo, ele disse que a circuncisão não deveria ser feita. Mas foi Paulo, através do Espírito de Deus, que falou, não fomos nós. Ele disse que ali, que a mulher não deveria cortar o cabelo, né? Mas ela, indecente do varão, andasse cabeludo. Foi ali que o nazereado deixou de ser do homem e passou a ser exclusivamente da mulher. Antes o homem e a mulher podiam ser nazereado de Deus. E quando terminava o nazereado, cortava o seu cabelo. Mas quando Deus levantou Paulo, aquela dimensão, aquela dispensação entrou em outra dimensão, mas continua eterna, a palavra não mudou nunca. Deus é que muda as dimensões, Deus que cria as dimensões, Deus que revela as dimensões, né? Olha Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Olha o 15, completando. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Ou como nessa dimensão nós somos tentados. Nós somos tentados, irmão, a ficar amargurados com as pessoas. Porque às vezes no nosso dia, a gente recebe essas influências malignas. Né? É desobediência, é pessoa rebelde, é filho que não ouve, é filho que dá trabalho, enfim, uma série de coisas surge. Só que eu não posso permitir nenhuma raiz de amargura no meu coração, porque ela contamina os outros. Isso não é bom. Né? É fácil? Não, mas não é impossível. Não é impossível vencer essas coisas. Não. Tudo é possível para aquele que crê. Né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. E lança sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Ele é o nosso sábio, o nosso repouso, o nosso salvador, nossa âncora, nosso absoluto. Então nós não podemos deixar, mas porque os dissabores surgem dia a dia.
e pode transformar em raiz de amargura. E raiz de amargura traz enfermidade espiritual e natural. Tem pessoas que ficam doentes. Eu conheci agora há pouco tempo um homem, morreu, porque ele ficou tão triste com aqueles fatos que ele morreu. O espírito saiu dele, o coração dele ficou tão agitado que o espírito não mais ficou ali e ele partiu para a eternidade. Então, nós não podemos deixar dominar. Então nós temos que procurar santificar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, enfim, lutar. Né? E esse livro de Hebreus ele é interessante também, em vários aspectos. Mas olha aqui no capítulo 3, versículo 7. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então a posição do ministro é muito profunda. Ele tem então exemplo, mas ele é tentado a perder a paciência. Ele é tentado ao erro. Enfim, todas as formas, porque tem que ser um exemplo. E muitos não aceitam que o pastor cometa uma falha. Esquece que ele também está no vestido carnal, sujeito a paixões. Pode falhar. Se um filho do pastor falhou, nossa, aquele homem é condenado. Mas sendo que a Bíblia diz que a idade da responsabilidade é 12 anos. Até 12 anos, se desacorda a roupa da criança, senta aqui, senta ali, come isso. Depois dos 12, meu irmão. Não é assim? Mas ela já sabe o que quer. Ela tem domínio próprio. Então o nosso cuidado é muito maior, mas ela entrou já em outra dimensão. Pode ser mãe, pode ser pai. Não pode? Pode. Não é tão simples as coisas. E o outro, nós estamos no mundo gentil. A influência da mídia é uma coisa extraordinária. A mídia domina o mundo. Os meios de comunicação em massa dominam o planeta. E nós não podemos ser dominados por essas coisas. Então é uma luta muito grande. Né? Muito grande. Oh, meus irmãos, em Cristo. Então, orem por mim. Orem por mim. Eu tenho que dar o melhor exemplo possível, imaginável. Mas orem por mim. Porque eu tenho que permanecer sendo um exemplo dos irmãos. Os irmãos têm aquela confiança gloriosa na minha pessoa. Eu me sinto muito feliz por isso, pela confiabilidade dos irmãos, pelo carinho, pelo amor e até pela paciência, com esse baixinho aqui. Então eu fico feliz com tudo isso. Mas eu estou sujeito a erros, eu estou sujeito a paixões. Mas eu disse para a irmã aqui, mas eu luto, olha, eu luto contra essas coisas. Mas luto mesmo, falando a verdade aqui. E a minha luta não é uma lutazinha simplesinha, porque eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo. Se um irmão não der o exemplo, é menos grave do que eu. Não é não? É menos grave. Né? Mas até aqui, eu tenho procurado dar um bom exemplo aos irmãos. Até aqui, tenho procurado levar o melhor para os irmãos. E quero permanecer assim. Não tem sido simples, não tem sido fácil, mas eu digo, não é impossível. Amém? E nós temos uma boa mensagem, nós temos uma grande mensagem, nós temos uma doutrina maravilhosa. Agora falta o quê? Nós dedicarmos mais a essa doutrina. Certo? Dedicarmos mais, renunciarmos mais, e dar mais as mãos, e reunirmos mais ainda. Sim, mas nossas reuniões estão deixando de desejar. Né? Muito poucos. Nós somos um grupo pequeno, mas ainda é pouco. Então podemos fazer muito mais. Amém? Que Deus nos guarde no seu grande amor e creia. Nós estamos no caminho certo, nós somos a geração do arrebatamento. Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Podem bater palmas para o Senhor.